Oi, turma! Hoje nós vamos dar continuidade aqui, a gente está na página 271 do módulo 2 e a gente vai falar sobre reações químicas, tá? Vamos começar aí pelos estados físicos da matéria. Toda matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso, tá? As substâncias formam ligações químicas de 2 naturezas, que são agregados iônicos ou moléculas, e elas vão se atrair formando esses compostos. No estado sólido, tem uma força de atração muito forte, por isso as moléculas vão permanecer sempre unidas com uma forma e volume definidos, tá? No líquido, essa força que une as moléculas vai ficando mais fraca, dá mais liberdade para essas moléculas se moverem. Então, esse líquido vai tender a permanecer constante e podendo se adaptar ao volume, ao formato, tá? E no gás, essas moléculas têm uma ligação muito fraca, então, ou até inexistente. Por isso, elas vão se conseguir mover de forma livre e rápida. As mudanças do estado físico da matéria são determinadas através da temperatura e da pressão. Fusão é a passagem de sólido para líquido. Solidificação é a passagem de líquido para sólido. A temperatura de fusão é a temperatura exata em que ocorre a fusão ou solidificação de uma substância. Aqui, nós temos, por exemplo, um metal sendo fundido, o ferro, e a temperatura do ferro é de 1538, para ele passar de sólido para líquido, tá? A água, a gente consegue ter essa temperatura de sólida para líquida em 0 graus. Se a gente tiver 0 graus, a água já fica no estado sólido. Vaporização é a passagem de líquido para gasoso. Ela ocorre através da evaporação, da ebulição ou da calefação. Evaporação é lento, ebulição é rápido e calefação é muito rápido, tá? A condensação ou a liquefação é a passagem do gasoso para o líquido. A gente chama de temperatura de ebulição quando uma substância passa de líquido para gasoso. Quando a água está fervendo aqui, ela está passando de líquido para gasosa. A água sofre essa modificação de estado com 100 graus. Aos 100 graus, a água começa a passar do estado líquido para gasoso. O oxigênio, para ele ficar no estado líquido, ele precisa de menos 183 graus. Existe também a sublimação, que é a passagem de sólido para gasoso direto. Isso ocorre, por exemplo, com essas bolinhas aqui, de naftalina. São bolinhas sólidas que se evaporam no ambiente. Isso pode ocorrer também com gelo seco, tá? Ao aumentar a temperatura, a gente aumenta a agitação dessas moléculas e diminui as forças que elas têm unidas. Aí a gente muda o estado físico. Quando a gente diminui a temperatura, acontece a mesma coisa, só que no processo inverso. Vai diminuir a agitação e vai aumentar a força entre as moléculas. A pressão, ela também vai influenciar. Quando a gente aumenta a pressão, a agitação da molécula cai e a força entre ela aumenta, e o contrário também acontece. Aqui, a gente tem as lâminas do patins, que no gelo vão formando muita pressão, né? A partir de muita pressão, vai fazendo com que o gelo passe a derreter por onde o patins passa, e aí formam riscos no gelo. Em locais mais altos, a pressão atmosférica diminui, e diminui também o ponto de ebulição, tá? A temperatura em que o estado passa da matéria muda de sólido para líquido é a temperatura de fusão. Fusão, então, temperatura de fusão é quando a substância vai passar de sólido para líquido, tá? O ferro precisa de 1538 graus para ficar líquido, o ouro 1064 graus, a água 0 graus, mercúrio para ficar líquido menos 38 graus e o hidrogênio para ficar líquido menos 259 graus, tá?
A temperatura que um líquido vai passar para o estado gasoso é a temperatura de ebulição. Então, de líquido para ebulição. O ferro é 2.861 graus, o ouro 2.836 graus, a água é 100 graus, o mercúrio 356 graus e o hidrogênio menos 252 graus. Aí a gente tem tabelas que mostram pra gente, a partir de gráficos, as temperaturas de sólido, na temperatura de fusão, sólido e líquido, depois líquido, temperatura de ebulição, líquido, gás e gás, tá? Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns pontos de fusão e de ebulição pra gente comparar. A água, ela congela com 0 graus e ela evapora com 100 graus. Antes disso, tá congelado. Entre esses valores, tá líquido. Após esses valores, vapor, tá? Tá gasoso.